essa coisinha pequenininha aqui e com pouquíssimas páginas de texto corrido, não chega a 80 e ainda é um livrinho ilustrado, então de fato é um livro curto, um livro pequeno, porém é gigante naquilo que ele consegue entregar pra gente. Por isso eu digo que tá contido aqui não apenas um conto do Tolkien, mas um verdadeiro manual para sua vida. Bom, eu já tinha compartilhado aqui em outros vídeos que eu sempre tive muita curiosidade em entender o fenômeno Tolkien, porque além de fãs e de fãs pelo mundo inteiro e atravessando gerações, nas mais diversas gerações, o Tolkien tem mais do que aficionados. Ele tem verdadeiros estudiosos, não só da sua obra, mas também da sua própria biografia. Então eu ficava muito encantada com esse nível de paixão, de dedicação, de envolvimento com esse autor e com os seus livros. Mas eu também queria entender por mim mesma por que é que se dava esse nível de paixão, esse nível de dedicação, esse nível de envolvimento, esse nível de propaganda também do Tolkien e da obra do Tolkien. E aí talvez eu tenha escolhido começar pelo mais clichê, no melhor sentido da palavra, que foi O Hobbit e a trilogia do Senhor dos Anéis. E na verdade eu comecei pelo Hobbit há alguns anos, fiz a leitura de uma versão, uma edição inclusive que eu nem tenho mais, eu acabei doando e gostei naquela época, naquele momento eu gostei muito, mas ainda não tinha sido suficiente para eu me apaixonar profundamente e para entender o fenômeno Tolkien ainda. Tanto é que acabei me desfazendo dessa edição, acabei dando para um colega de trabalho muito querido, mas não mantive ali para mim como faço com os meus livros preferidos, com aquelas obras que são muito especiais para mim. Mas ainda tinha aquela curiosidade, ainda queria entender o que é que acontecia ali, e aí retomei ali meio que dessa vez numa forma de compromisso mesmo, e retomei de uma forma assim especial, porque eu falei, bom, já que eu vou me comprometer, eu vou me comprometer bonito, e comprei essa box aqui em couro, lindíssima, é pequenininha, as letrinhas são miúdas, mas a leitura não foi desconfortável, e aí fiz a releitura do Hobbit alguns anos depois, e o que é que aconteceu? Aí sim, isso aqui bateu diferente, acho que foi de fato momento ali de vida, como acontece frequentemente, né, com as nossas leituras, e dessa vez eu amei muito isso daqui, eu gostei muito mais, eu me envolvi muito mais, fiquei apaixonada pelo Hobbit, me identifiquei inclusive, falei, talvez eu tenha um cheirinho de Hobbit, por me identificar ali com aquela vida bem particular de um Hobbit. Então me apaixonei por isso daqui e tinha me comprometido a fazer a leitura na sequência do Hobbit, e aí logo em seguida a trilogia, e tentando não colocar nada no meio, fazer uma leitura diretona mesmo, para não perder contexto, para não perder o fluxo da história, para não perder o ritmo, porque cabe muita coisa aqui. Os livros são longos, essa edição pode parecer que os livros são curtos, mas não são, os livros são longos, e o Tolkien, ele consegue ser bastante descritivo em muitas passagens. Então a gente pode assumir um risco aqui de perder contexto, fluxo, enfim, ritmo, se colocar alguma coisa no meio do caminho. Aí sim, ficou tudo justificado. Quando eu terminei esses 4, eu entendi. Eu inclusive posso considerar que eu entrei um pouco nesse clube dos fãs apaixonados pelo Tolkien, não a ponto de ser uma estudiosa, mas a ponto de gostar muito e recomendar fortemente a obra, mas apesar de passar por aqui, eu entender hoje que seria inevitável, que eu acabaria lendo tudo, independente do compromisso ou não, eu acabei me esbarrando com isso daqui mais recentemente, que é um livro muito curtinho, muito diferente aqui da saga, e se eu tivesse lido esse aqui, antes de tudo, só esse aqui, eu já teria entendido só por ele o que é o fenômeno Tolkien, porque é que ele tem aficionado
marcados, por que é que ele tem apaixonados, por que é que ele atravessa gerações, por que é que ele impacta tanto a vida de quem lê. E isso aqui é tão potente que eu nem precisei ler o conto inteiro para já ter tudo justificado, para já entender o fenômeno Tolkien. Eu precisei ler uma página, a primeira página, e passar por uma frase da primeira página. Na verdade, eu passei por duas frases. Entre a primeira página e a metade da terceira página, eu passei por duas frases que eu fiquei absolutamente apaixonada e justificada, e tanto é que rendeu esse vídeo aqui. Eu ia deixar para as leituras do mês, mas eu tô tão encantada com isso daqui, eu queria tanto falar disso que vale um vídeo só para ele. E aí, como é uma obra curtinha também, e a gente pode dar spoiler assim, sem perceber, eu vou ler uma das frases para comentar aqui com vocês, para vocês entenderem e para deixar aí como curiosidade também sobre a segunda e o restinho da obra, para vocês terem o gosto da primeira leitura sem nada antecipado, sem nenhuma expectativa antecipada. E como é que eu cheguei nele? Eu nem tava com planos de comprar, eu não tinha na minha lista de desejos, eu não tinha ali na minha perspectiva próxima de colocar uma nova obra do Tolkien na minha lista de leitura, mas eu tava no shopping com a Camila e a Camila ia passar um tempo ali no salão fazendo algumas coisas e eu não tinha levado nenhum livro nesse dia, uma coisa que, pra não dizer nunca, né, porque aconteceu, mas raramente acontece, eu sempre tô com algum livro, mas eu não tinha levado e aí combinei com ela, vou ficar ali na livraria, vou dar um tempinho, quando você estiver perto de terminar, você me avisa que eu venho aqui e, enfim, a gente se encontra. E aí, cheguei na livraria, que a gente frequenta bastante, e fui ali passear pelas prateleiras e pensei em pegar um livro curtinho, quem sabe até terminar um livro ali enquanto eu esperava a Camila. E aí bati, na verdade, com essa coleção aqui, tem outros nesse mesmo formato, mas o Ferreiro do Bosque Maior tinha uma edição aberta para folhear e foi essa que eu peguei. E aí fui, tinha uma poltrona ali muito gostosinha, meio isolada, me sentei pronta para ler o livro todo enquanto eu esperava a minha digníssima. Mas o Tolkien mudou todos os meus planos, como eu disse, já na primeira página, com uma frase e depois com uma segunda frase, na segunda para a terceira página, e aí eu só li essas 2,5 páginas, fechei o livro e fui correndo pro caixa. Paguei e já voltei pro salão, que eu queria contar pra Camila o que é que tinha acontecido. E aí, num comentário muito rápido aqui, de novo, para não estragar a experiência da leitura, não se trata do mesmo universo das obras do Senhor dos Anéis ou do Hobbit, porém tem muitos pontos de toque, então já tem um encanto por aí de você conseguir fazer alguma relação. E no Bosque Maior, a cada 24 anos acontece um festival pro qual só são convidadas 24 crianças, e essas 24 crianças, cada uma delas vai ter direito a uma fatia de um bolo muito especial que é feito nesse festival. Tô dando esse contexto aqui porque ele tem relação principalmente com a segunda frase, mas já tem com a primeira. Não vou ler a segunda, mas vou ler a primeira aqui para tentar compartilhar com vocês o que foi a sensação. Mas antes mesmo disso, na introdução, e tem uma introdução muito curtinha aqui também, já tem muito motivo para encanto e justificativa para colocar o Ferreiro do Bosque Maior aqui na nossa lista de leituras. Uma delas é que, segundo essa edição, e depois eu fui pesquisar, tem algumas informações que não são necessariamente as mesmas, mas aqui nessa edição, essa introdução afirma que esse foi o último texto finalizado pelo Tolkien, a última história escrita por ele. E ela foi publicada em 67, o Tolkien morreu em 73, então tem coisa de 6 anos, pouco mais de 6 anos aí da publicação, Ferreiro do Bosque Maior, até a morte do Tolkien. Então essa aqui é uma obra dele já idoso, já um senhor, e aí já fica aqui um encanto de pensar que um senhor tivesse até o fim da vida tanta magia, tanto encanto, a ponto de conseguir compartilhar e continuar escrevendo e escrever uma coisa linda dessas daqui. Vou para a primeira frase, que foi a que fez eu decidir ali na hora, imediatamente, que eu não ia ler ali na livraria e fui correndo pro caixa fazer a compra. Primeiro de tudo é que é muito próprio de um gênio não subestimar a inteligência
inteligência alheia. E aqui o Tolkien não subestima a inteligência das crianças, que seriam aqui, são primeiramente seu público-alvo, seria um conto aqui mais infantil, mas são reflexões também que servem para qualquer idade, para crianças de 8 a 80 anos, então ele não subestima a capacidade, a inteligência, a sagacidade de ninguém, e ele trata aqui as crianças, os leitores mais jovens, com muita maturidade, com muita honestidade, com muita confiança de que eles vão captar a mensagem, de que eles vão absorver aquilo, obviamente com todo o encanto da fantasia, mas com que aquilo pode construir de ferramenta para a vida também. Por isso que eu chamo isso daqui de um verdadeiro manual para a vida. Essas duas frases, você sendo um adulto, eu garanto que se você conseguir ruminar, incorporar na sua vida, elas vão resolver, se não todos, pelo menos a metade das dores, das dúvidas, dos sofrimentos que você, porventura, venha a ter com algumas coisas muito básicas da experiência humana. E aí, vamos lá, sem mais delongas, vou ler a primeira. Tá dando um contexto ali do que é o Bosque Maior, que é o cenário principal aqui desse conto. Bosque Maior era chamada, porque ela era mais extensa que Bosque Menor, a algumas milhas de distância nas profundezas das árvores. Mas ela não era tão grande, embora fosse, naquela época, próspera, e uma bela quantidade de pessoas vivia nela, boas, más e meio a meio, como é de costume. Essa é uma frase da primeira página do primeiro parágrafo de um conto de fantasia direcionado principalmente a crianças, e o autor, de uma forma muito leve, muito bonita, já traz um contexto da vida, da realidade humana, da natureza humana, que existem pessoas boas, existem pessoas más e existem as pessoas meio a meio. E isso aqui é incrível porque você não protege uma criança a partir da fantasia. Você, na verdade, usa a fantasia para preparar essa criança ou esse adulto para a vida. O gênio usa a fantasia, usa a magia, usa o encanto não para negar a realidade, mas para dar relevância, para dar maior clareza, para conseguir jogar luz onde às vezes, muitas vezes, a própria realidade não é capaz. Sou absolutamente a favor desse tipo de tratamento que prepara as pessoas para a vida antes de protegê-las, ou ao mesmo tempo que as protege, porque é impossível a gente não querer proteger aqueles que a gente ama, mas proteger antes de tudo é prepará-las, é preparar uma pessoa para ela encarar a vida como ela é, para ela não desenvolver visões e sentimentos utópicos que vão preparar para decepções, porque a vida, a variedade de experiências e de pessoas que a gente vai encarar, que a gente vai descobrir, que a gente vai conviver, inclui o bom, o mal e o meio a meio. A segunda frase, que eu não vou adiantar aqui, também é uma confirmação, é um reforço dessa abordagem, e aqui cabe muito mais coisa. Tem a magia, tem, de novo, de forma até um pouco mais explícita, a relação entre dois mundos, tem um personagem aqui que lida muito diretamente com pessoas boas, com as pessoas meio a meio, e lida muito diretamente e durante a trama toda com uma pessoa má, com uma pessoa ruim, e isso não é minimizado aqui. Inclusive tem uma passagem muito bonita, muito honesta e muito madura também, de um certo conflito, mas sem ser o conflito da briga, mas um conflito do bem com o mal, mas sem ser agressiva, sem descer ao nível da pessoa ruim, da pessoa má. Então é uma lição também do bem não ser silencioso, do bem não ser totalmente pacato, do bem não apenas se afastar, mas de ser um agente também, no real sentido da palavra. E cabe muito mais coisa que é incrível. Eu acho que eu vou ser muito redundante aqui, mas eu espero que seja minimamente eficiente para te convencer a colocar
Ferreiro do Bosque Maior na sua lista de leituras, e se você ainda não leu outras coisas do Tolkien, acho que você vai querer incluir também, entender o fenômeno Tolkien e se aventurar nesse mundo da fantasia sem ser fantasioso, de uma fantasia muito competente que realça a realidade e nos dá ferramentas muito especiais para viver, para encarar essa realidade. E aí, fazendo um adendo aqui também, uma outra dica dessa vez de filme, tá inclusive liberado na Disney Plus, e claro, não é um filme biográfico completo, até porque a vida do Tolkien foi muito rica, ela foi muito variada, ela foi muito complexa, mas acho que o filme já dá um gosto muito especial, também já justifica, dá muita vontade de ter conhecido esse senhorzinho, de entrar numa toca de um hobbit com ele e passar horas ouvindo esse senhor falar, porque ele é encantador e a vida do Tolkien também é mágica, principalmente quando a gente leva em consideração quanto sofrimento ele enfrentou e que só ressaltam ainda mais o valor da obra do Tolkien e dão mais vontade ainda de conhecer tudo. Uma sugestão, assim, com todo o quentinho do peito. Então eu espero que você faça uma excelente leitura. Se já fez, me conta aqui como foi. Me sugira também, se você já é um aficionado, um fã, até um estudioso do Tolkien, o que mais eu devo ler, em que ordem, enfim, eu quero ler tudo. E para facilitar também os caminhos, estou deixando, claro, os links para cada um deles aqui na descrição do vídeo, para já servir um atalho aí. Espero também vocês nos próximos vídeos do canal. Então, até lá e um abração!